Estamos gravando. Boa noite a todos. Mais uma vez, daremos início à nossa maravilhosa aula do curso O Supremo Tribunal Federal e a Proteção aos Vulneráveis. Curso de extensão do projeto de comemoração pelos 5 anos do Grupo de Pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Muito bem, queridos, dando continuidade à nossa aula número 2, que trabalha com os vulneráveis, mulheres, negros e deficientes, estamos estudando o direito das mulheres, e aí nós começamos na aula de ontem a estudar as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal sobre o direito das mulheres. Está aí na tela para vocês a ADC número 19, que eu pedi gentilmente que vocês fizessem a leitura. Nós vamos ter uma atividade nas próximas semanas, né? Uma atividade aqui em aula mesmo. Então, eu vou indicando alguns textos. Preciso que vocês leiam os textos para que a atividade funcione. Por enquanto, então, quem ainda não leu, fica a oportunidade para ler o acórdão do Supremo da ADC 19. E eu pedi para que vocês lessem também o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos do caso Maria da Penha. Bom, na aula passada, nós já estudamos a ADC 19, e agora, então, dando sequência às decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal sobre direito das mulheres, vamos estudar a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 54, que trabalha o tema da possibilidade de interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Bom, gente, vamos fazer uma rápida revisão no que diz o Código Penal brasileiro. Nós sabemos que o nosso país foi muito influenciado na sua formação histórica pelo cristianismo, pelo catolicismo especialmente. A nossa sociedade ainda hoje é majoritariamente cristã e lá no início do século passado, muitos crimes estavam associados à ideia de pecado. A exemplo do crime de adultério, né? Nós tivemos adultério sendo crime até o ano de 2005. Em 2005, o adultério foi revogado como crime, embora permaneça sendo um ilícito cível. Ilícito cível, causa, inclusive, né, de justificação do divórcio, né? Do rompimento aí da sociedade conjugal. Bom, nessa ideia, então, nós tivemos, lá no Código Penal de 1940, a tipificação do crime de aborto. Professor, o que é o aborto, juridicamente falando? O aborto é a eliminação da vida humana intrauterina. Eliminação da vida humana intrauterina. Também é conhecida a definição doutrinária, que é a eliminação, o extermínio do produto da concepção, ou seja, a morte do feto enquanto ele está na barriga da mãe. Então, lá no 124, está tipificado o crime de aborto, né? Com a pena de detenção de 1 a 3 anos. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque, pena, detenção de 1 a 3 anos. Aqui nós temos, então, o tipo penal do aborto. Contudo, o próprio Código Penal excepciona a regra no artigo 128. Então, não se pune o aborto em 2 situações, né? Não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou seja, quando a vida da mãe, a vida da gestante, está em risco, é o que nós chamamos de aborto necessário, quando a gravidez resulta de estupro. A mulher foi estuprada e aí ela acabou engravidando. Nesse caso, autoriza-se o aborto e não se pune pela prática do crime. Temos aí o chamado aborto terapêutico ou aborto necessário, né? Nós temos aí, então, o aborto, no caso de gravidez resultante de estupro, também não é punível com as penas da lei penal. Acontece que o Código Penal foi feito em 1940. Muito tempo se passou e a literatura médica alcançou o consenso de que existe uma hipótese do feto não ter
a formação do tubo neural, ou seja, o chamado feto anencéfalo ou anencefálico. O que significa isso, professor? Significa que ele não desenvolve o cérebro. E, por consequência, a literatura médica, né, as universidades de medicina, os médicos, professores, pesquisadores, concluíram que se o feto é anencéfalo, ele não tem vida humana autônoma, vida humana viável. Ele vai nascer, pode durar alguns segundos, minutos ou dias, mas ele vai morrer. Diante dessa constatação, muitas mulheres, quando estavam fazendo os exames médicos, os exames preventivos, né, o pré-natal, como nós conhecemos, quando os exames diagnosticavam que o feto era anencéfalo, ali nascia, para muitas mulheres, uma verdadeira tortura psicológica. Porque elas recebiam o diagnóstico de que, ao invés de comemorar o nascimento de um filho, elas teriam que providenciar um enterro, né? Um sepultamento, aí, uma celebração fúnebre, porque o feto anencéfalo não vive fora do útero materno, fora da barriga da mãe, não há vida autônoma. É verdade que muita gente fala assim, professor, mas lá na Bahia teve um caso que durou alguns dias. Calma, queridos. Eu não estou dizendo que o Supremo decidiu pela obrigatoriedade de retirar o feto anencéfalo. Não. A questão aqui é que as mães que identificavam que a gestação continha um feto anencéfalo, se elas quisessem tirar o feto, pelo Código Penal, isso seria considerado crime? Sim ou não, rápido? Pelo Código Penal, isso seria considerado crime? A resposta é sim. Porque ela não corre risco de vida e essa gravidez não foi resultante de estupro. O Código Penal, a letra da lei, o texto legal, ele só permite a eliminação da vida humana intrauterina quando a mulher corre risco de vida ou quando ela foi estuprada e desse estupro tivemos um feto. O feto anencéfalo não está no Código Penal. Acontece que algumas mulheres ajuizavam ações do Poder Judiciário e diziam que aquilo era uma causa de grande sofrimento psicológico, porque você sabe que uma mulher grávida, isso se torna um assunto principal em qualquer lugar que ela vai, né? Todo mundo quer saber como é a gravidez, como está o bebê, se é menino, se é menina. Então, para muitas mulheres, isso é um sofrimento absurdo, porque você vai ser obrigada a carregar por 9 meses a vida de um feto que não vai ter vida humana autônoma, vida humana viável. Essas mulheres, então, ingressavam na justiça. E acontece que, se o judiciário não julgasse com velocidade, o processo se perdia, porque se demorar alguns meses, fica inviável, né, o abortamento. Aí fica até uma situação mais perigosa. Então, essa situação ela acabou se complicando, porque os juízes olhavam para o Código Penal e, pelo texto da lei, não era possível autorizar juridicamente uma manobra abortiva de um feto anencéfalo. Essa questão, então, foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Olha a qualidade gráfica, Brasil, som e imagem na tela, para você entender o que é um anencéfalo, né? Então, tem um bebezinho ali com a formação normal do cérebro e nós temos um bebezinho anencéfalo, com anencefalia. Diante desse contexto, diante desse quadro, as mulheres, então, né, algumas mulheres, se mobilizaram para que o Supremo Tribunal Federal autorizasse o aborto do feto anencéfalo sem que isso fosse punível. A grande questão é que as mulheres pediam que fosse concedido à gestante o poder de escolha. Se ela vai levar a gravidez até o final ou se ela vai optar pela interrupção da gestação, a interrupção da gravidez do feto anencéfalo. Perceba, portanto, que o que existe é um direito de escolha, não é uma obrigatoriedade. Tem muitas mães, até por questões religiosas, olha, professor, eu recebi esse diagnóstico, mas eu acredito que Deus vai fazer um milagre, ele vai curar o meu filho, então eu quero essa gravidez até o final. Não tem nenhum problema nisso. A mulher decide, a mulher escolhe se vai levar a gestação até o final ou não.
O Supremo, então, no dia 12/4/2012, julgou, né? Tá vendo que lá do lado direito da decisão está escrito plenário? O que significa plenário, gente? Se você não sabe, anote. Quando nós falamos de tribunal, plenário significa totalidade de membros daquele órgão. É a totalidade de membros daquele órgão. Ou seja, todos os ministros do tribunal. Quando uma decisão é julgada pelo plenário ou pelo pleno, significa que os 11 ministros decidiram. Ou pelo menos deveriam ter sido os 11 ministros. Vocês sabem que no Supremo nós temos 3 tipos de decisão, basicamente, né? Decisões monocráticas ou unipessoais, geralmente o presidente ou o relator, é um único ministro que decide. Fala para mim uma decisão que ficou bem conhecida nos últimos dias do ministro Fux, que foi uma decisão monocrática, unipessoal. Eu coloquei no nosso grupo do Telegram, inclusive. O habeas corpus da Boate Kiss. Exatamente. Parabéns, Maurício, Maria Luísa, Tainá e Natan. Perceba que ali o ministro Fux, ele decidiu sozinho. É uma decisão provisória, temporária, né? Vai ser julgada depois por mais ministros. O Sal está dizendo que não tem nenhum precedente, né? Então, Sal, aí tem uma discussão entre os processualistas penais, né? Que foi realmente uma tramitação muito estranha, né? Essa decisão direto no Supremo, enfim. Teve uma discussão no TJ, do TJ já foi para o Supremo, e ali a velocidade realmente é algo que não é tão comum, né? Bastante questionável aí a decisão do ministro Fux. A questão é que a discussão é a seguinte, gente. A decisão, então, ela pode ser monocrática, unipessoal, ou ela pode ser de turma, ou ela pode ser do pleno. O pessoal está dizendo que já tem recurso, talvez amanhã sai. Esses casos de... querido, vocês sabem que se deu mídia, vai ser muito diferente, porque o judiciário entende que tem que dar uma resposta para a sociedade e tem que ser uma resposta célere, né? Mas, pelo que eu tenho acompanhado aí dos professores de processo penal, a decisão realmente não teria sido a mais adequada, né? Depois a gente pode até trazer a decisão para as reuniões do grupo, complicada essa cobertura da mídia. Exatamente, Saulo. É um processo penal midiático, né? Fica muito ruim, principalmente para o réu, viu? Mas, enfim, voltando ao que interessa aqui. O Supremo tem decisão monocrática, unipessoal, quando só um ministro decide. Isso geralmente acontece nos casos das medidas cautelares, né, as liminares, ou então nos casos que o presidente tem competência para decidir sozinho. Então vai anotando aí, né? Vamos fazer um caderninho rápido, que isso é importante, hein? Coloque assim: no Supremo Tribunal Federal, é possível que tenhamos, 2 pontos, letra A, decisões monocráticas ou unipessoais. Significa dizer que apenas um único ministro decide. Geralmente, o presidente do tribunal ou o relator do processo. Então, enter aí para você conseguir anotando. Então, no Supremo Tribunal Federal, é possível que tenhamos decisões monocráticas ou unipessoais. Significa dizer que apenas um único ministro decide, geralmente o presidente do tribunal ou o relator do processo. Temos também as decisões das turmas. O STF tem 2 turmas com 5 ministros cada. E, por fim, as decisões do plenário, ou pleno, quando os 11 ministros que integram o tribunal decidem o caso. Então, olha que aula de processo constitucional aqui, né? O Supremo tem decisões monocráticas, unipessoais, geralmente o presidente ou o relator. Tem decisões das turmas. Nós vamos estudar aqui o habeas corpus daqui a pouquinho, né? Depois dessa decisão, foi uma decisão de turma do Supremo. E temos as decisões do plenário ou do pleno, quando os 11 ministros que integram o tribunal decidem o caso.
Essa DPF foi julgada pelo plenário, tudo bem? Pelo pleno do tribunal. Muito bem, o que o Supremo decidiu então, gente? Primeiro, ele afastou as questões religiosas, julgando que o Brasil é um Estado laico. O Brasil é uma república laica. Estado laico não significa Estado ateu. Não é Estado que não acredita em nenhuma divindade. Não é isso. Estado laico é Estado neutro. Estado neutro, neutralidade. Porque ele não assume, não adota nenhuma religião oficial. O Brasil é um Estado laico. Quando eu ensino isso nas aulas, eu dou o exemplo da Argentina. A Argentina não é um Estado laico, é um Estado confessional. Por quê, professor? Porque quando você abre a Constituição da Argentina, no artigo 2º, está escrito que a Argentina adota por religião oficial do Estado a religião católica apostólica romana. Nós tivemos índices aí, mais de 90% do povo argentino católico, né, há um tempo atrás. Por isso que a eleição do Papa Francisco foi tão comemorada. Um argentino da América, né, sendo eleito Papa. Jorge Mário Bergoglio. Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco. Aliás, tenho profunda admiração e carinho pelo Papa Francisco. Penso que é uma liderança supra-religiosa, né? Ele passa ideias aí que valem para todas as pessoas. Bom, voltando ao que interessa aqui, gente. Olha só que beleza. O Estado brasileiro é um Estado laico. Segundo ponto. Nós estamos discutindo aqui liberdade sexual e reprodutiva da mulher e estamos também diante de um caso de saúde pública. É isso que o Supremo considerou. E pelo fato de que, se após o nascimento o feto não terá vida humana viável, não terá vida humana autônoma, então o Supremo entende que não pode ser considerado crime. Tá entendendo o raciocínio? Considerando que o feto da barriga da mãe não vive, ele não tem. Mandem um ok. Aí vem a pergunta. Professor, o Código Penal foi alterado? Sim ou não, rápido? Responde aí no chat. O Código Penal não foi alterado até os nossos dias. Ele não foi alterado. Então, nós temos uma decisão judicial criando o direito. Figura do abolício criminis aqui, né, com relação ao feto anencéfalo. Com relação ao feto anencéfalo. Mas percebam, gente, que existem algumas decisões que, por serem temas polêmicos, temas espinhosos, o Congresso Nacional não enfrenta. Você acha que a bancada evangélica, que a bancada católica, que as religiões em geral querem discutir aborto? Professor, são temas ruins de voto, né? São temas que não dá para a gente debater, porque depois o meu eleitorado não me elege mais. Então, o Congresso Nacional, isso é uma das principais questões que eu quero que vocês observem, gente. É muito fácil acusar o Supremo Tribunal Federal de ser um tribunal ativista. Olha lá o Supremo, ativismo judicial, usurpação de poderes. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir. Se o Supremo não decide e se o Congresso não legisla, essas mulheres vão ter proteção quando? Está entendendo a profundidade do problema? A Júlia está dizendo, né? Fora que a maioria dos homens, os direitos reprodutivos das mulheres não são prioridade. Isso, Júlia, exatamente, né? Não há uma preocupação com os direitos reprodutivos das mulheres. Então percebam, gente, cuidado, é muito fácil criticar o Supremo falando, o tribunal é ativista. Mas se o tribunal não decide, as mulheres ficam desamparadas, pelo menos nesse caso. Vocês concordam com a decisão do Supremo no caso do feto anencéfalo? Quem concorda, diga sim. Quem não concorda, diga não. Vamos fazer um Datafolha rápido aí. Pode colocar só S ou N. Olha, praticamente todo mundo dizendo que sim. Praticamente todo mundo dizendo que sim. Eu, particularmente,
Também concordo, também concordo. Penso que é uma decisão acertada. Isso porque não é uma obrigatoriedade, né? É uma possibilidade. A mulher decide se vai manter até o final ou não. Tranquilo, queridos? Pode fazer uma observação, Micaele, fique à vontade. Se quiser abrir a câmera, microfone, fique à vontade. Oi, prof. Oi, gente. Boa noite. Então, eu queria fazer uma observação que é no sentido de, assim, por mais que as mulheres elas tenham conquistado, tanto juridicamente quanto pelo Supremo, né, essa questão desse direito de poder, entre aspas, escolher, a gente, pelo menos, não tem noção, né, que, por exemplo, uma mulher que tem esse direito, uma mulher que foi estuprada ou que tem um feto anencefalo, e ela quer fazer esse direito. Os médicos, por mais que a mulher tenha esse direito, eles ainda podem se negar a fazer o aborto, porque pelo que eu entendo, o médico não é obrigado. E isso, quando eu fiquei sabendo, me chocou, porque eu entendo que, por ser algo que é um direito da mulher, em tese, ela poderia colocá-lo em prática. Mas, ao que parece, os médicos não são obrigados a fazer o procedimento se assim eles não quiserem, por questões pessoais, religiosas, enfim. E quando eu estava escrevendo, prof, a questão da violência, aquele artigo da violência doméstica das mulheres trans, eu perguntei para vários amigos que eu tenho que fazem medicina, se fazem medicina em universidades tanto públicas quanto particulares, se eles aprendem a fazer aborto nas aulas, porque parto a gente sabe que eles aprendem. E assim, eles comentaram que não tem uma aula de aborto, né? Não tem uma aula tipo assim, olha, hoje a gente vai aprender como lidar com uma pessoa, uma mulher que está passando por isso e tudo mais. Não, não tem. Eles sabem o que pode provocar o aborto, mas eles não têm uma aula específica para lidar com uma situação dessas. Então, eu acho que, por mais que a gente acredite que o direito, tanto do Supremo quanto no direito penal mesmo, seja uma conquista, ainda não é suficiente. Porque, infelizmente, eu acho que a medicina ainda não está querendo acompanhar esse direito. Eu acho que ainda tem muitos médicos que querem ser juízes e decidir se as mulheres vão ou não ficar com uma criança, né? Que, tipo, é a minha opinião. Então, hoje eu acho que a gente tem que pensar muito além da lei. A gente também tem que pensar na prática da lei, que ao meu ver, mas, tipo, eu não sou ninguém, é colocado pouco em prática justamente por conta dos médicos que não querem fazer o procedimento, né? Micaele, parabéns. Esse é um ponto muito interessante, né? Mas duas questões. A primeira é que o Supremo deu um salvo-conduto para os médicos do sistema público de saúde, isentando responsabilidade, né? Então, esse é o primeiro ponto. Senhores médicos podem fazer a manobra abortiva e isso não terá repercussão penal. Não vão responder a processo, não vão ser condenados por essa prática. E o segundo ponto, Micaele, aí tem uma questão também que muitos médicos alegam a chamada objeção de consciência, né? Olha, por motivos pessoais, filosóficos, religiosos, eu não quero praticar essa manobra. Tem um detalhe. Primeiro, é que no caso do feto anencefalo, me parece que o preconceito seja um pouco menor, porque existe na própria comunidade médica o consenso de que não vai ter vida viável depois do nascimento. Então, essa sua observação, Micaele, eu acho que ela é mais para quando a mulher foi estuprada, por exemplo, e aí talvez o médico não queira se envolver nesse aborto. Agora, essa segunda parte que você comentou, eu achei muito interessante, né? A preparação das faculdades de medicina, se existem aulas específicas ou não. Esse é um ponto que eu nunca tinha parado para pensar. Fica muito legal aí essa linha de pesquisa, né, para a gente investigar mais a fundo.
Agora, de qualquer modo, gente, realmente a Micaele colocou uma observação importante. Uma coisa é a decisão judicial, outra coisa é a efetividade, ou seja, o Brasil real. Porque quando eu penso em centros maiores, se o médico não quer fazer, Micaele, o Estado vai colocar outro para fazer. Agora, pensa naquelas cidadezinhas que não tem nenhum médico direito, né? Aí fica mais difícil, porque já não tem muito apoio do Estado. Quando precisa, se o médico se negar, essa é uma questão bem interessante. A Tainá está dizendo que teve um caso de uma menina que foi estuprada e o hospital se negou a fazer o procedimento. O Tainá, teve aquela, não sei se é a mesma que você está dizendo, o pessoal fez até manifestação na frente do hospital, meio que ameaçando a menina, né? Eu fico meio preocupado aí quando eu vejo, né, esse tipo de movimentação, porque, gente, vocês já imaginaram? Estupro, né? Um crime hediondo, bárbaro, absurdo. E a menina ainda vai ser hostilizada na porta do hospital, o médico ser hostilizado. Complicado, viu? Eu acho muito complicado. Então, imagina o psicológico, né? É um assunto muito delicado, realmente é. Agora, aqui, deixa eu deixar isso claro mais uma vez. Eu não quero convencer ninguém sobre ser a favor ou ser contra a nada. Essa aula não é uma pregação, né? Essa aula é para dizer o que o Supremo decidiu. Se você concorda, se você não concorda, eu respeito a sua opinião e não quero mudá-la. A minha discussão sempre é no ponto de tolerância, respeito, né? Inclusive por opiniões contrárias à minha, opiniões contrárias aí devem ser respeitadas também. Mas a decisão do Supremo foi no sentido de que a mulher, se quiser, pode interromper a gravidez. É a chamada antecipação, né? Ou então interrupção, melhor dizendo, interrupção da gestação, interrupção da gravidez do feto no encéfalo. Fábio levantou a mão, pode falar, Fábio, mas deixa eu só dar um spoilerzinho para vocês. Eu sei que vocês querem falar sobre aborto, mas é o próximo passo, hein? Se quiserem, então, aguardar um minutinho, que a gente vai entrar no aborto mesmo na próxima decisão. Mas o Fábio já pediu para falar, a palavra está com você. Pode falar. Só fazer um complemento aí com relação à fala da nossa amiga Micaele. Eu acho que ela está correta na colocação dela. Eu só tenho uma posição pessoal assim. Na minha opinião, fica complicado você obrigar um médico a fazer o aborto, porque o médico também tem crenças pessoais, né? Então, assim como nós aqui, uns concordam, outros não, e a gente respeita a decisão, eu acho que com o médico também. O problema das decisões, das decisões judiciais, né, de se criar a lei, do ativismo judicial, é que ele fica capenga, né? Ele fica pendente de regulamentação. E muitos médicos acabam não fazendo por medo, por não conhecer a decisão do STF propriamente dito, e ainda encontrar, ainda entender que pode ser criminalizado, que pode ser penalizado por isso daí. Então, muitos não fazem porque não concordam, não querem, acham errado, assim como muita gente acredita, e outros não fazem porque acreditam que se fizer vai ser penalizado, porque não consta no Código Penal, consta uma decisão judicial a respeito daquilo ali, né? Então, é importante, na minha opinião, sempre que um órgão judiciário cria uma lei, que há um ativismo judicial, e que eu acho que é válido isso daí, o nosso legislativo tinha que ser obrigado a regulamentar aquilo, para não ficar um negócio capenga do jeito que está, né? É isso, professor. Parabéns, Fábio. Essa é uma observação muito importante, porque nós percebemos, na aula da comunidade, né, as pessoas LGBTQIA+, nós vamos analisar uma série de decisões que não teve uma única alteração na lei brasileira. Então, assim, o que o Fábio está colocando é uma questão importante. Quando nós falarmos, por exemplo, da criminalização da homofobia e transfobia, é complicado, porque você não tem o tipo penal descrito na lei, né? Aí você vai perceber essa crítica do Fábio como ela é oportuna, né? O Supremo, ele decide. E o pior, Fábio, a gente tem um problema, que eu vou conversar com vocês mais à frente, chamado decisões plurais. O que são decisões plurais, professor? Você pega um acórdão do Supremo, ele tem lá 300 páginas. Aí, para a pessoa do povo, a pessoa comum, que já é difícil entender algumas questões jurídicas, você imagina ela lendo lá. Aí você começa a ler,
o voto do ministro Gilmar Mendes. Aí você está entendendo o que ele disse. Aí depois você começa a ler o voto do ministro Fachin e, às vezes, um ministro diverge do outro. E o pior, às vezes divergem na fundamentação e chegam no mesmo resultado. Aquele livro Como Decidem as Cortes, que eu indiquei para vocês, ele explora esse ponto. Por quê? Porque, às vezes, você está lendo a fundamentação de um julgado, depois você lê a outra e a fundamentação é diferente. E aí, qual é o direito, afinal de contas? É o que o ministro Gilmar defendeu? É o que o ministro Fachin defendeu? Nós vamos falar disso no próximo caso, inclusive. As decisões plurais. Por isso que, quando eu estava no doutorado, uma das propostas que eu fazia na minha tese era de redator único. Na minha observação, né, nas minhas pesquisas, o que eu penso que traria maior segurança para o STF? Que o acórdão fosse redigido por um único ministro. Então, todos os ministros debatem o caso, chegam numa conclusão, elege-se um ministro para redigir o acórdão, e aí eu teria uma fundamentação só. Que aí você não corre risco de divergência, né? Então, isso que o Fábio falou é uma questão muito importante. Primeiro, as pessoas já têm dificuldade para compreender questões jurídicas. Segundo, por ser uma decisão judicial e não estar na lei, muitas pessoas se sentem inseguras, principalmente quem não é do direito. E o terceiro ponto, quando você pega uma decisão, como o caso Elvanger, que tem um acórdão de 400 páginas, onde está o direito em 400 páginas? Percebe? Porque quando você olha uma súmula vinculante, tem um verbete lá. Uma linha, 2, 3 no máximo. Você entende o direito. Olha, não pode prender o depositário infiel. Está claro para todo mundo. Agora, esses acórdãos tão extensos, gente, fica complexo, né? Fica difícil entender qual é o direito que está sendo estabelecido ali. Por isso que uma das estratégias do Supremo é criar as emendas, que é o que nós estamos estudando aqui nas aulas, né? Então vem lá pontuado, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, qual foi a decisão do tribunal. E no final tem a ata, né? O extrato com a decisão do julgamento. Aí vem um parágrafo lá dizendo o que foi julgado. Mas essa é uma questão importante, né? Agora, antes da gente abrir o debate, deixa eu trazer um caso um pouco mais complexo. Aí sim, eu quero ouvir vocês com mais atenção, né? O fetoanencefalo deu para perceber que, de uma certa forma, é uma unanimidade. E só um detalhe, gente, eu acho muito errada, né, a pergunta quem é a favor ou contra o aborto. Ninguém é a favor do aborto, né? Pelo amor de Deus. O aborto é uma coisa absurda. O que a gente está discutindo é quem é a favor ou contra a mulher ter direito de escolha. Essa é a questão. Direitos reprodutivos, né? Direitos ao corpo, enfim, direito à saúde. O aborto é uma prática repugnável. Ninguém quer saber, né, de matar um feto. Isso aí, eu acredito que ninguém seja a favor. O que a gente está discutindo aqui são as questões de direito à igualdade, direito à dignidade humana, direito à autodeterminação, autonomia da vontade. Essa é a discussão, o poder de escolha, que o Código Penal não concedeu à mulher. Nem à mulher, nem ao homem, né? A mulher, na verdade, ela, se não estiver nessas três hipóteses, fetoanencefalo, aborto, gravidez decorrente de estupro ou risco de vida para a mãe, pela lei brasileira, a mulher é obrigada a levar a gestação até o final. E aí que surge a discussão, né, se isso é um direito ou se o Código Penal, como está escrito, está correto. Mas deixa eu aumentar um pouquinho o nível de polêmica da nossa aula, porque esse é, na minha percepção, um dos julgamentos mais complicados para serem analisados e debatidos, né, ao longo do nosso curso. Estou falando do habeas corpus 124.306 do Rio de Janeiro, onde se discutiu a descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação. Lembrando, e eu vou sempre enfatizar isso para você não entender de forma equivocada, que essa decisão é uma decisão com eficácia inter partes. Ela vale apenas naquele caso concreto. Então, aqui nós não temos um precedente vinculante, né? Nós temos um precedente persuasivo apenas. Olha lá, gente. Vamos entender, então, o caso. O caso é bastante simples. Uma mulher engravidou, lá no estado do Rio de Janeiro. Ela não foi estuprada, ela não corria risco de vida e o feto não era anencefalo. Era uma gravidez comum.
Uma gravidez normal, como qualquer outra. E ela optou pelo aborto. Acontece que o aborto no Brasil, ele é uma realidade. O aborto, ele é muito complicado para as mulheres pobres, de baixa renda. Mulheres que têm condições econômicas conseguem pagar clínicas especializadas e fazer esse procedimento com uma certa segurança. Mas, professor, mas essas clínicas não são clandestinas? São, filho, são clandestinas, né? Não são autorizadas pela lei. Mas não sejamos hipócritas. Essas clínicas existem. Quem tem poder aquisitivo, poder econômico, procura essas clínicas especializadas para fazer uma manobra abortiva segura. E foi o que essa mulher decidiu fazer. Procurou uma clínica lá no Rio de Janeiro e fez o aborto. Acontece que denunciaram essa prática. E ela e os médicos da clínica tiveram que responder ao processo crime. Todo mundo aqui está entendendo? Manda um ok aí rapidinho. Uma gravidez normal, praticou o aborto numa clínica particular clandestina, denunciaram a clínica, ela e os médicos estavam enfrentando um processo criminal. Aí começa a parte processual da história. Olha que interessante, gente. Quando nós tivemos, então, a ação penal proposta, juízo de primeiro grau, o promotor requereu a chamada prisão preventiva. Prisão preventiva está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Está aqui no nosso slide, mas só para facilitar o entendimento, eu já vou colocar aqui na tela para vocês o artigo 312. Só para você já ficar mais familiarizado com ele. Vai estar no material também. Olha ali no nosso chat, então. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Deixa eu tentar simplificar um pouquinho para vocês. A prisão preventiva, que é uma modalidade de prisão cautelar ao lado da prisão temporária, a prisão preventiva, ela funciona para proteger o processo. Como assim, professor? Sabe quando o réu em liberdade começa a destruir prova, ameaçar testemunha, risco de fuga? Você entende isso? Então, se o réu está em liberdade e oferece risco ao processo, pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica ou por conveniência da instrução criminal, a prisão preventiva. Você entende que a prisão preventiva não é a prisão definitiva, né? São coisas diferentes, institutos diferentes. Professor, quando ocorre a prisão definitiva? Muito simples. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Momento em que nós daremos início à execução penal. Então, quando percorreu todas as instâncias, não cabe mais recurso, transitou em julgado, dali para frente, prisão definitiva. Antes do trânsito em julgado, temos prisões cautelares, que pode ser prisão em flagrante, pode ser prisão cautelar preventiva, né, prisão preventiva, ou prisão temporária. Isso tudo vocês vão aprender no processo penal. Você está entendendo, então, que o promotor requereu que logo na primeira instância a mulher respondesse ao processo presa preventivamente? Todo mundo junto até aqui, gente? O promotor pediu, ele requereu ao juiz a prisão preventiva. O juiz disse, não vou deferir porque não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código Penal. Está entendendo que a decisão do juiz foi técnica, né? Ele não entrou em grandes discussões. Olha, para prender preventivamente, tem que preencher os requisitos do 312. Olhei o processo, olhei as provas, olhei o 312, não está preenchido na minha visão. O promotor, pessoa que não tem coração, que assiste Frozen e não chora, Rei Leão, não chora. Pois é, não contente com essa decisão, o Ministério Público, então, recorreu para o TJ Rio de Janeiro. Então, vai seguindo a linha do tempo aí.
O Ministério Público requereu a prisão preventiva, o juiz indeferiu e o MP recorreu ao TJ-Rio. O TJ-Rio, olha isso, Brasil, determinou a prisão preventiva. Ou seja, mandou prender. Lá no TJ, então, mandou prender. Nesse caso, agora quem vai requerer é a mulher. Tudo bem? A mulher, então, impetrou um habeas corpus. Contra a decisão do TJ-Rio, ela impetrou um habeas corpus. O STJ, quando foi julgar o habeas corpus, manteve a prisão. Ok, Brasil. Filho, a vida não é esse todinho gelado que você está imaginando. E aí, o que aconteceu então, professor? Se o STJ manteve a prisão, ela continuava presa, habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal, contra a decisão do STJ. Está entendendo o processo se desenvolvendo aí na sua tela? O passo a passo processual? Muito bem. É esse habeas corpus, o HC 124.306, que nós vamos estudar a partir de agora. Sabe o que aconteceu lá no HC 124.306? O STF, pela sua primeira turma, mandou colocar a paciente em liberdade. Paciente é a mulher que estava sob a prisão ilegal. Tudo bem? Essa é a ideia. Cuidado, paciente impetrante não é a mesma coisa no processo penal. Impetrante é quem ajuiza o habeas corpus. Paciente é a pessoa que vai se beneficiar ou não da decisão. Então, pode ser que, no caso, o impetrante e paciente seja a mesma pessoa. Então, a mulher impetrou o habeas corpus, ela é paciente impetrante. Ou pode acontecer, como aconteceu no caso do presidente Lula, quando ele foi preso, que chegava um monte de habeas corpus. Você lembra disso? Prenderam o Lula, aí um monte de gente mandava habeas corpus. Os impetrantes eram as pessoas que faziam o habeas corpus. O paciente era o presidente Lula. Então são coisas diferentes, né? Nesse caso aqui, em linhas gerais, o STF mandou colocar em liberdade para responder o crime, aliás, o processo crime em liberdade. Todo mundo entendeu? Muito bem. Parecia mais um dia calmo, tranquilo e sossegado em Brasília. Mas não foi, não. Vamos dar uma olhada aqui na fundamentação desse habeas corpus. Como votaram os ministros? Olha que maravilhoso. O ministro Marco Aurélio, que era aquele ministro que não falava o L no final das frases. Como assim, senhor? Quando ele falava inconstitucional, tribunal, ele falava inconstitucional. Este tribunal. Eu não sei de onde veio esse sotaque, mas eu achava bonitinho. A questão é que o ministro Marco Aurélio, quando ele, então, foi julgar o processo, ele disse: não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva. Logo, autorize-se a ré a responder o processo de liberdade. Pergunta. Estou resumindo a decisão para você. O ministro Marco Aurélio tocou no tema aborto, sim ou não, rápido? Só pelo que você ouviu eu dizendo aqui. Não, senhor, não falou nada, nada. A decisão do Marco Aurélio foi técnica. Olhei o Código de Processo Penal, olhei o processo. Não preenche os requisitos. Ponto final. O ministro Luiz Fux e o ministro Luiz Edson Fachin acompanharam o ministro Marco Aurélio. Não entraram no debate. Acompanha o relator. Manda para frente aí. Muito bem. Os três ministros, então, julgaram em cima do artigo 312 do CPP. Tudo bem até aqui, gente? Muito bom. Quando nós fomos analisar, né, quando nós ouvimos o voto do ministro Barroso, o Barroso disse o seguinte, falou, olha, é verdade, eu concordo que não preenche mesmo os requisitos 312, mas tem um detalhezinho a mais que eu quero analisar. O advogado, no habeas corpus, requereu que até o 3º mês de gestação não seja considerado crime a prática do aborto. E já que o advogado requereu, vou entrar na análise do mérito. E aí o Barroso dá um voto
com várias laudas dizendo sobre o aborto até o 3º mês de gestação. E ele começa dizendo: praticamente nenhum país do mundo civilizado penaliza mulheres que pratiquem o crime de aborto até o 3º mês de gestação. O crime de aborto é um grave problema de saúde pública, principalmente para mulheres pobres, principalmente para mulheres negras, mulheres faveladas, que não têm amparo do Estado para essa questão. O aborto é uma realidade. Querendo ou não, crime ou não, ele acontece todos os dias no nosso país. A grande questão é que o Barroso e a Rosa Weber acompanharam a ideia da Suprema Corte Americana, inclusive, que desde a década de 70, 80, lá nos Estados Unidos, tem uma decisão dizendo: até o 3º mês de gestação não se pune o crime de aborto. Aí vem a cereja do bolo, a melhor parte. Não acho muito bom cereja do bolo como melhor parte, porque eu particularmente não gosto muito de cereja. Mas foi apenas uma observação. A questão é a seguinte, gente. Qual que é a parte mais importante aqui do julgamento? O recheio. Muito bem, Júlia. Chegamos no recheio do bolo. Gostei, vou usar. A questão, e aí que está o ponto, por isso que é importante você estar aqui nas suas férias. Estudar um pouquinho a mais é fundamental. Gente, pensa um pouco comigo. O habeas corpus era para discutir se a mulher era culpada ou inocente, ou era só para discutir a questão da prisão? Responde aí rapidinho. O processo não tinha nem sido sentenciado ainda. Eu tinha um habeas corpus para discutir prisão. Prisão. Basicamente, prisão. Agora, senhores penalistas que me ouvem, que o Barroso e a Rosa Weber disseram que até o 3º mês não é crime, o que aconteceu com o processo dessa mulher? O processo tem que ser extinto. Por quê, professor? Abolício criminis. Se até o 3º mês não é crime, o processo tem que acabar. Não é só a prisão um problema. O problema é que tenho 2 ministros dizendo que não é crime. Se não é crime, tem que absolver. Estão entendendo a complexidade dessa decisão, gente? O ministro Barroso e a ministra Rosa Weber entraram num ponto fundamental. Só que aí tem uma questão. Esse habeas corpus tem eficácia erga omnes? Sim ou não, rápido? Não, ele não tem. Ele tem eficácia inter partes. Vale apenas para aquele caso no Rio de Janeiro. Só que aí, queridos, pensem um pouco comigo. Como que fica centenas e milhares de mulheres que respondem ao processo crime por aborto, e aí ela olha no jornal, Supremo Tribunal Federal, por decisão da sua primeira turma, considerou que até o 3º mês de gestação, a prática do aborto não deve ser considerada crime. Aí você fala, professor, como que eu explico para essa mulher que uma decisão isolada lá em Brasília diz que não é crime e ela está respondendo o processo crime aqui embaixo? Você está entendendo a importância das decisões do Supremo? O Barroso e a Rosa Weber, na verdade, eles quiseram levantar o debate. Esse julgamento é uma sinalização. Por que sinalização, professor? O que o Barroso e a Rosa Weber estão dizendo? Quando uma ação discutindo aborto até o 3º mês de gestação chegar no plenário, chegar por controle concentrado, nós já temos 2 votos pela não criminalização do aborto até o 3º mês. Faz sentido a todos? Eles indicaram como vão votar futuramente. Agora, o detalhe, e é por isso que é importante você estudar mais a fundo as decisões do Supremo, é que essa decisão, pensa comigo, é possível dizer que o Supremo descriminalizou o aborto até o 3º mês? Sim ou não, rápido? É possível dizer? Não. Parabéns. Por que não, professor? Primeiro, porque é uma decisão inter partes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
Quem sabe? Vamos ver se você está atento na aula. Por que não dá para dizer que a turma descriminalizou o aborto? Ana Gabriela? Acho que seu microfone abriu aí. Por que não dá para dizer, gente, que a turma descriminalizou? Isso, Mariana. Porque dos 5 ministros, só 2 votaram dessa forma. Parabéns, Mariana. Maurício está dizendo que teria que ser uma decisão tomada pelo plenário, exato, também, né? Para dizer que o Supremo descriminalizou, teria que ser uma decisão erga omnes, né? Geralmente tomada pelo plenário. Mas, principalmente, olha a fragilidade dessa decisão, gente. Dos 5 ministros, só 2 disseram que não é aborto. Então, essa é uma primeira página de uma longa história que deve se desenrolar no Supremo. Uma primeira página, né? Mas todo mundo entendeu, então, que a decisão vale só para aquele caso concreto? Maravilha até aqui, queridos? O Fábio está dizendo, plantou-se uma sementinha. Então, vamos fazer o seguinte, como é um tema bastante polêmico, eu quero dar oportunidade para ouvir vocês, né, para vocês falarem um pouquinho, mas vamos fazer um intervalo, que já são 8 horas e 25 minutos. Voltamos aí a partir das 8h40, no máximo 8h45, e aí nós vamos, então, avançando. Micaele disse que foi rápido demais. É que a gente começou um pouquinho tarde, né, Micaele? Mas o assunto tá bom, né? Assunto bom passa rápido. Então, queridos, não precisem nem sair da sala. Já vão se preparando aí, quero ouvir vocês. Vamos dar oportunidade aí para que vocês possam colocar as suas opiniões de forma respeitosa, né? E daqui a pouquinho voltamos às 8h40. Obrigado pela presença e atenção de todos. Um grande abraço e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.